Olá, meu nome é Zanira e eu estou aqui para dizer 5 razões pelas quais você não deve usar a Bíblia. Fique até o final que você não vai se arrepender. Primeira delas, não use a Bíblia para adivinhar o seu futuro. A Bíblia não é um livro de adivinhações sobre o que vai acontecer no futuro. Até porque Jesus diz, lá em Mateus 6, no verso 34, assim: não vos preocupeis com o dia de amanhã. Ele trará suas próprias preocupações, basta cada dia o seu mal. Por isso você não precisa olhar e ir atrás da Bíblia para ver o seu futuro. Mas você pode fazer planos. Lá em Provérbios 16 diz isso, que o homem faz planos, mas é o Senhor quem define se eles vão dar certo ou não. Mas também diz no mesmo capítulo que se você consagrar ao Senhor os seus planos, eles serão bem-sucedidos. Então, o que a Bíblia nos diz para não nos preocuparmos com o dia de amanhã, ele já tem as suas próprias preocupações, e para fazermos planos e consagrarmos ao Senhor, porque eles assim serão bem-sucedidos. E a segunda razão é: não use a Bíblia para acusar ou ofender alguém. Existiu uma situação em que os discípulos estavam se alimentando de umas espigas, porque eles estavam com fome, e era dia de sábado. Então, os fariseus logo questionaram os discípulos, dizendo: por que eles estão quebrando a lei? Hoje é sábado, eles não podem fazer isso. Então, Jesus, para defender também os seus discípulos e contra-argumentar aqueles fariseus, ele disse: se vocês conhecessem bem a lei, vocês saberiam que no sábado os sacerdotes trabalham. E se vocês conhecessem a lei, vocês saberiam que o Senhor prioriza a misericórdia. Então, se vocês soubessem, vocês não acusariam essas pessoas, no caso os discípulos, de quebrarem a lei por estarem se alimentando daquela forma, que foi arrancando a espiga e debulhando ela para se alimentar. Por isso, preste atenção, não use a Bíblia para acusar as pessoas, porque ele está quebrando isso aqui, ele não pode fazer isso. Não faça assim. A forma como nós precisamos olhar para a Bíblia é primeiramente confrontando o nosso erro. E se por um acaso você precisar falar algo para outra pessoa sobre o que ela está fazendo de errado, a primeira coisa que você precisa ter é amor por aquela pessoa, e não o desejo de esfregar a Bíblia na cara dela para acusá-la ou ofendê-la. A terceira razão é para não obter poder de influência. Lá no Evangelho de João, há uma passagem que diz que muitos dos mestres da lei fariseus estavam crendo em Jesus. Mas eles não estavam seguindo a Jesus porque eles tinham medo de perder a sua posição na sinagoga, e eles amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Veja, não use a Bíblia para obter uma influência, um status social, ou uma visão para outras pessoas mais elevada, de uma autoridade ou um título de conhecimento, ou sei lá do que seja. Você tem que crer em Jesus e esperar que do Senhor virá a sua recompensa, o reconhecimento, e não dos homens. Então não queira o poder para influenciar outras pessoas usando a Bíblia, porque isso vai te levar para um lugar onde só os homens te aprovam, mas Deus não vai te aprovar. A quarta razão é: não use a Bíblia para diminuir ou humilhar as pessoas. Se existe algo terrível, é quando alguém se levanta para usar do conhecimento da Bíblia para medir o outro ao ponto de rebaixá-lo, humilhá-lo. Existia uma situação em que os fariseus estavam querendo prender Jesus e mandar alguns soldados, mas os soldados não conseguiram prender ele, porque as palavras de Jesus eram tão prazerosas para eles ouvirem, que eles disseram que não tinham como prendê-lo naquele momento. E aí eles questionaram: por acaso vocês estão vendo alguns de nós seguindo ele ou aprovando ele? Aí eles entram na seguinte fala: este povo que está ouvindo ele não conhece a lei e é maldito. Olha que terrível. Então eu quero que você coloque uma coisa no seu coração: o fato de você conhecer a Bíblia não dá a você o direito de desmerecer aqueles que não a conhecem.
deveria, na verdade, tornar você uma pessoa cheia de compaixão e misericórdia, e de amor, inclusive, para então te mover a um lugar de eles não conhecem a palavra, eu quero ajudá-los a conhecer. Quero que eles conheçam Jesus, quero que eles conheçam a verdade. E não fazer de você alguém que se sinta superior ao outro por eles não conhecerem o que você conhece. Por isso, não use a Bíblia para humilhar ninguém. A quinta razão é: não use a Bíblia para fazer as pessoas errarem. Em nome de Jesus, essa é uma das principais razões. A Bíblia é a palavra de Deus, ela é a verdade que liberta. Mas existem pessoas que usam a Bíblia para fazer outras pessoas errarem o caminho. E existe uma palavra do próprio Jesus que diz que essas pessoas são cegos guias de cego. Eles não sabem para onde estão indo e ainda estão levando outros para o mesmo caminho de erro. Que você, ao ler a Bíblia, ao meditar nela, você faça isso pela inspiração do Espírito Santo. Não use somente a sua inteligência humana, mas permita que o Espírito Santo de Deus te revele o que está escrito ali, e quando você for falar para outra pessoa, que você seja usado por Deus para falar a verdade completa, para que outros, quando te ouvirem, sejam iluminados por essa palavra, que, como o próprio salmista diz, que é luz e verdade, que guiam o ser humano, o homem. Tá? Então não use a Bíblia para fazer outras pessoas errarem, não manipule a Bíblia ao seu bel prazer, não faça com que a Bíblia se encaixe na sua forma de ser, mas que você se encaixe naquilo que a Bíblia pede para você, e que você seja um canal de bênção, de alegria para aqueles que te ouvem, porque eles estão realmente sendo levados para um caminho de vida. Deus te abençoe.